Abra comigo a palavra de Deus. Agora à noite nós tivemos na campanha mais R$ 2.330, né? Que nós vamos somar aos 16 mil e pouco e temos lá. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Pedro 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. E qual é o fim da fé, irmãos? A salvação da vossa alma. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra bendita e maravilhosa, que é chegada ao nosso coração através da experiência vivida pelos primeiros homens e mulheres da igreja, pelo apóstolo Pedro, pelas lutas que ele passou e pela forma vitoriosa com que ele transcreveu a sua vida e nos deixou essa carta de sabedoria e de amor. Pai querido, abençoa-nos, ó Pai, com a tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. Pedro diz que eu e você fomos chamados para uma viva esperança. Não é uma esperança baseada na religiosidade, né? Na tradição de uma igreja, na promessa de homens e de instituições, mas uma esperança baseada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, no poder de Deus nas nossas vidas através da fé. A esperança, queridos, ela é implantada por Deus em nosso coração. Ela baseia-se nessa esperança da morte e ressurreição do Senhor Jesus, porque assim como Ele venceu o mundo e venceu a morte, Ele disse que nós venceríamos também. E não é baseada nas circunstâncias que nos rodeiam, se o tempo está bom, se o tempo está ruim, se as coisas estão favoráveis para nós. Não, a nossa esperança não é isso. A nossa esperança é que Ele deu a vida por nós, Ele venceu a morte, Ele levou o cativo o cativeiro, Ele concedeu dons aos homens e pediu que nós crêssemos na sua palavra, e que nessa fé e nesse poder de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos, como diz o cavaleiro do cavalo branco, vencendo e para vencer. Deixa eu fazer um relato, né, para você entender um pouquinho o contexto em que o apóstolo Pedro escreveu essa epístola. Aqui era mais ou menos o ano 64 depois de Cristo, né? Então Jesus, ele teve vida e ministério até os 33 anos de idade, significa que 31 anos havia se passado após a morte e ascensão do Senhor Jesus. E o que estava acontecendo naquele período, né, na vida da igreja? Havia um imperador romano chamado Nero, que muita gente conhece, né, porque os historiadores dizem que ele tocou fogo em Roma. E qual o motivo dele ter incendiado a cidade? Ele queria reconstruir Roma, ele queria
colocar o seu nome na história, que queria fazer uma cidade nova, mais moderna. Mas como é que ele ia fazer isso se a cidade estava lá, né? Então ele incendiou. É lógico que ele não disse: olha, eu taquei fogo para construir de novo. Não, ele colocou a culpa nos judeus. Os judeus, nossos inimigos, incendiaram a nossa cidade. Eles são culpados desse incêndio. E nasceu ali uma perseguição aos judeus. Só que naqueles dias não se fazia muita diferença entre o judeu ortodoxo e o judeu que havia aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque ele também era chamado de judeu, né? Como hoje, por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa que não entende nada da palavra de Deus, um ímpio, e você falar sobre ser evangélico ou ser crente, né, ele vai achar que é todo mundo igual, né? Todo crente é igual, toda igreja é igual, todo mundo acredita nesse tal de Bíblia aí e tal. Essa é a visão de quem não conhece a Deus, né? No entanto, essa visão trouxe uma grande perseguição sobre a igreja que vivia naqueles dias em Roma e em Jerusalém. No ano 64 ele tacou fogo em Roma. No ano 66 Jerusalém foi destruída, porque justamente essa contenda, essa oposição dos judeus ao governo romano gerou a destruição de Roma, de Jerusalém, no ano 66. E o que acontece? Acontece uma grande perseguição. E o povo de Deus é espalhado por toda a Ásia, no lugar chamado Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia de um modo geral e Bitínia, né? Então começou ali, houve uma dispersão da igreja. Por isso que Pedro está dizendo aqui: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, gente que estava exilada, longe do seu país, longe da sua família, longe dos seus amigos, porque correu para salvar a própria vida, né? Devido a tudo isso, queridos, levantou-se essa perseguição e o povo cristão estava vivendo debaixo de grande perseguição. Amados, no meio dessa luta, no meio dessa tribulação, o apóstolo Pedro diz o seguinte: nós fomos chamados a uma viva esperança. E eu quero compartilhar com você nessa noite que, vez por outra, em toda a história da humanidade, inclusive em alguns lugares até hoje, cristãos sofrem perseguição. Há países em que o fato de ser cristão representa perigo sério de morte, né? Não de uma perseguição social apenas, cultural, né, espiritual, não, representa perigo de morte até os dias de hoje. E às vezes essas perseguições acontecem de forma direta, implacável, como aconteceu aqui, né, nos dias de Nero, e às vezes essas perseguições acontecem de forma indireta, por parte de uma sociedade que não conhece e que rejeita a palavra de Deus. Aí mesmo na epístola de Pedro, só que no capítulo 4, se você virar 2 páginas, 1 Pedro 4, diz assim no versículo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, ou seja, de vida nesse mundo, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tanto andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, presta atenção agora, versículo 4: difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Ou seja, o ímpio, ele não consegue entender quando um cristão diz assim: eu não quero fazer isso, isso não faz parte da minha vida, eu não tenho mais prazer nessas coisas, né? Porque você não sente mais alegria em fazer aquilo que antes você fazia, quando não conhecia a palavra de Deus. E daí vem a perseguição.
E daí começam os problemas de alguém ficar espreitando, né, o cristão para ficar cobrando dele coisas que ele próprio não faz, né? Também nós sofremos perseguição, por quê? Por causa do mau testemunho de alguns que se dizem cristãos e verdadeiramente não são. A igreja está vivendo muito isso hoje no Brasil, né? Passamos um período anterior de muita efervescência espiritual no Brasil, onde muitos tiveram encontro com Jesus, mas infelizmente isso gerou também uma série de falsos cristãos, de testemunhos horríveis, né? Que às vezes você no seu trabalho, você no meio da sua família, né, surge um escândalo no meio evangélico, a primeira coisa que o pessoal faz é te mandar um zap, né? É te mandar um message, é te mandar uma notícia do Facebook, né? É te mandar uma notícia da mídia que está veiculando aquilo ali, como que dizendo aí, você não é evangélico, você não é crente, né? Olha aí o que o evangélico está fazendo, o que o crente está fazendo, o que o pastor está fazendo, o que a igreja está fazendo. Esse tipo de perseguição, ele acontece o tempo todo, mas no Brasil isso começa a tomar um certo volume por causa desse tipo de testemunho. Por isso, queridos, a nossa esperança, ela precisa ser baseada não em promessas humanas, não em coisas perecíveis, não em instituições humanas, mas nossa promessa tem que ser baseada na promessa imutável, feita pela palavra de Deus. Voltando lá naquele texto, né, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o texto inicial que nós lemos, 1 Pedro 1, versículo 4, diz assim, que Deus nos chamou para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Essa palavra aqui a gente não usa muito no português, então muitos não sabem o que é isso, né? Eu mesmo fui fazer uma pesquisa, porque que tal de imarcessível? Imarcessível é algo que não se deteriora, é algo que não perde o seu valor, algo que sempre vai estar do mesmo jeito em que foi criado. Isso é imarcessível. Reservada nos céus para vós outros. Ou seja, nós temos uma promessa da parte de Deus, uma herança que é incorruptível, sem mácula, ela não se deteriora nunca, ela permanece a mesma, reservada para nós outros nos céus. Amados, nós não podemos confundir expectativas humanas de dias melhores com as promessas eternas da parte do nosso Deus. Confundir política, por exemplo, com o reino de Deus, né? A igreja, durante os últimos meses e anos, nós temos orado, pedido a Deus que ponha a mão sobre a governança do nosso país, né? E nos dê governantes que sejam sérios, que sejam honestos, que não venham a se corromper, que não venham a vender, né, a nossa nação e tal. A igreja, durante 3 anos de crise, né, orou e pediu: o Senhor, envia. Isso é bom, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos governantes para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Mas uma coisa é a parte social, uma coisa é a parte política, uma coisa é a parte organizacional do nosso país, a outra coisa é a promessa que temos da parte do nosso Deus. Eu vejo pessoas que, porque a política não está bem, porque o país financeiramente não está bem, estão abandonando as promessas de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Simplesmente nada. Pedro está dizendo que mesmo que a gente tenha um tempo ainda nessa terra, e esse tempo seja permeado de lutas, de provações, que nós devemos manter viva a esperança de Deus em nossos corações. Nós devemos orar pelos nossos governantes, sim. O apóstolo Paulo nos aconselhou a fazer isso, né? Mas a nossa esperança está posta no Senhor nosso Deus. Alguém prometeu alguma coisa politicamente e não cumpriu, você não tem que botar a culpa na conta de Deus, né? Eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou vendo muita coisa acontecer, inclusive no meio, né, do povo de Deus, mas tudo o que está acontecendo foi previsto, foi falado, foi avisado. Inclusive a palavra de Deus diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. O próprio apóstolo Pedro disse: movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias.
E diz que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, a palavra é clara, é límpida, é cristalina. Por isso, você não pode perder a sua esperança em Deus por causa do problema do fulano, do beltrano, do ciclano, não. Eu creio nas promessas do meu Deus. Ele tem balizado a minha vida. Na sexta-feira eu estava pregando no término da semana de oração, do projeto de vida com Deus, e eu disse: quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? Por quê? O próprio Jesus fez essa pergunta, porque justamente nós vivemos esses dias onde o diabo tem tentado minar a nossa confiança e a nossa dependência em Deus, tem tentado minar a nossa esperança. Agora, independente das circunstâncias externas, às vezes nós também enfrentamos problemas dentro da nossa própria casa, né? Problemas conjugais, problemas de relacionamento entre pais e filhos, problemas ligados, né, a coisas sociais e espirituais também. Quando você abre a sua Bíblia lá em Miqueias, no capítulo 7, no Antigo Testamento, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, fiz uma brincadeira com o pessoal hoje de manhã, eu disse: só vou dar a dica, tá? Antes de Naum, hein? Né? Só você achar Naum que você acha Miqueias. Aí o pessoal diz: mas bispo, Naum é tão difícil de achar quanto Miqueias. Pois é, você precisa manusear mais a sua Bíblia. Miqueias capítulo 7, no versículo de número 5, Miqueias 7, 5, olha o que a palavra de Deus diz. Isso nos dias do povo de Israel, né, ainda na antiga aliança. Olha o que estava acontecendo: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas você está percebendo que o Miqueias está falando? O profeta Miqueias sendo usado por Deus no Antigo Testamento. O povo que ele está tratando aqui é o povo de Israel, é o povo de Deus. Ele não estava falando para midianita, amalequita, não, jebuseu, não, ele estava falando para o povo de Israel. E estava dizendo: isso está acontecendo dentro da casa do povo de Deus, acontecendo contenda, filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas olha a decisão que Miqueias toma: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Uma posição tomada pelo profeta Miqueias, e que eu aconselho que seja a nossa posição, porque nós fomos chamados, torno a dizer, para uma viva esperança, independente do que está acontecendo com A, com B, com C, do lado, à frente, atrás, independente de como é que está a situação política, social e econômica do país, independente das más, né, notícias, dos maus testemunhos que acontecem bem perto de nós. Talvez você tenha que chegar dentro da sua própria casa e ouvir alguém da sua família falando mal contra a igreja, contra Deus, contra todo mundo, por causa do mau testemunho de alguém. Mas que a sua fé não se desvaneça. Nós vivemos dias, queridos, em que a maldade está chegando a níveis comparáveis com a barbárie. Somos uma sociedade evoluída, tecnológica, né? Uma sociedade que conquistou muitos avanços, né, na ciência e tal, mas às vezes há comportamentos que beiram a barbárie. Olha o que diz aqui Miqueias 7, no versículo 2: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Agora, olha o retrato da nossa sociedade hoje. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Há uma trama
acontecendo. Maldade, violência, mentira, prostituição, adultério, traições, infidelidades, de toda sorte, de toda natureza. E o que vai fazendo no coração do povo de Deus? Vai minando a fé das pessoas, vai minando a esperança que temos no cumprimento das promessas que o Senhor nos fez, e principalmente na salvação que nos é proposta através do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus. Hoje de manhã, quando estávamos ceando, eu disse: irmãos, nós não podemos comer dessa mesa e não sermos renovados por ela. Nós não podemos nos alimentar do remédio e sairmos daqui doentes. Nós não podemos nos aproximar se não for com sincero coração, como diz o escritor aos Hebreus, tendo uma mente realmente renovada e restaurada pelo Senhor. Nós devemos, queridos, ter em mente permanentemente que a nossa esperança baseia-se no poder de Deus, mediante a fé que Ele implantou em nosso coração. Lá no que lemos em Pedro, na epístola de Pedro, nós vemos o apóstolo Pedro reforçando isso, quando ele diz no versículo 5, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós fomos e somos guardados e guiados por Deus mediante a fé. Por isso a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Não é pelo que você está vendo do seu lado, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, não é pelas melhorias que possam acontecer no nosso país, porque alguma coisa aqui ou ali ou acolá está melhorando, não é porque estamos sendo atacados, né, pela crescente violência, né? Essa semana eu estava conversando com um irmão, né, que mostrou um fato acontecido aqui bem próximo, em Colubandê, bandidos sendo mortos e tal, em pleno dia, tiroteio, granada, e a gente ouvia falar isso, né, longe, era notícia na nossa televisão, mas nunca era perto de nós. Agora tem acontecido perto de nós, e muitas pessoas estão apavoradas, se mudando e indo para outros municípios, outras cidades e até outros países. Amados, nós fomos regenerados por Deus para que vivamos uma viva esperança. Uma viva esperança. O Senhor nos conduz a isso. Se você tem andado entristecido, abatido, cansado, sobrecarregado, pensando: será que vale a pena ser cristão? Será que... Eu fico pensando os cristãos nos dias de Pedro, que eles tinham notícia de que lá em Roma os cristãos estavam sendo trucidados, lançados às feras para espetáculo de horror do Coliseu. Eles estavam sendo massacrados, mortos e pendurados nas ruas da cidade, nos postes, como tochas acesas durante a noite, para clarear o caminho com corpos de cristãos. Eu fico pensando o que eles pensavam, né? A luta que esses homens e mulheres passaram. E às vezes nós reclamamos por muito menos do que isso. Mesmo que nós não, vejamos a Jesus fisicamente. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele está sendo, diz que a nossa fé está sendo depurada. Lá no texto que a gente leu, ele disse assim: nisso exultais, embora que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem ele diz: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Pedro estava falando a cristãos que não conviveram com Jesus, a maioria deles não conviveram com Jesus. Já se passava 31 anos da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Então Pedro falava com pessoas
e se lembra com isso da passagem, né? Daquele momento em que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, né? E Tomé, minutos antes, instantes antes de Jesus ter entrado naquele ambiente, ele disse assim: eu não creio, se eu não ver as suas mãos e pés furados, se eu não tocar no lado aonde eu vi que o soldado o feriu com uma lança, eu não vou crer que ele ressuscitou. E quando Jesus chega ali no meio dos discípulos, ele chama a Tomé: Tomé, vem aqui. Você está vendo as minhas mãos, Tomé? Você está vendo os meus pés? Olha aqui meu lado, Tomé. Quer colocar a mão aqui? E Tomé, com certeza, com uma cara, né, de vergonha, né, ele deve ter abaixado o rosto e disse: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu proferi essas palavras? E Jesus, através de Tomé, ele dá um recado para nós hoje. Você está vendo e crendo, você está crendo, Tomé, porque você viu. Mas bem-aventurados aqueles que não vão ver e vão crer. Esses são os bem-aventurados. Esses a quem o apóstolo Pedro está se referindo, cristãos 31 anos depois da morte de Jesus, que nunca viram Jesus, que não caminharam como Jesus, como Pedro caminhou. Ou que alguém poderia dizer assim: ele fala tudo isso porque ele conviveu com o mestre. Ele estava lá dentro do barco quando Jesus levantou a mão e fez o mar se acalmar. Ele estava presente quando Lázaro saiu da sepultura após morto e sepultado 4 dias. Ele estava lá quando o paralítico andou, quando o cego enxergou, quando aquele endemoniado gadareno foi liberto. Ele estava lá. Mas nós não vimos. Principalmente nós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Eu posso te dizer uma coisa nessa noite, amada: a nossa salvação está mais próxima do que no princípio, quando cremos. O tempo está chegando, está se findando, os momentos estão acontecendo na sua parte final, e Satanás tem jogado com tudo que ele pode para desvanecer a nossa fé e a nossa esperança. E Pedro está dizendo aqui: mesmo que vocês não tenham visto, vocês vão passar por situações difíceis, mas eu posso dizer para vocês que Ele implantou em nosso e em vosso coração uma viva esperança, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso é importante. Bem-aventurado és, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não vos entristeçais, mas alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos mesmos sofrimentos de Cristo. Amados, essa noite, antes que você saia deste lugar, Deus quer renovar a sua fé, a sua esperança, porque amanhã, talvez lá na sua própria família ou no seu ambiente de trabalho, você vai ser contestado, você vai ser injuriado, você vai pagar pelo que você não fez, você vai ser vilipendiado. Mas uma coisa eu digo para você: Ele, o Senhor nosso Deus, implantou em nosso coração uma viva esperança. Muitos de nós temos passado por várias tribulações. Talvez agora, nesse exato momento, você está vivendo um momento de muita tristeza, angústia, decepção, de medo na sua vida, por alguma coisa terrível que possa acontecer, né? Que às vezes nos levam a esse esmorecimento da fé. Mas o nosso Deus tem posto para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Eu faço minhas as palavras de Davi: Ele me pôs uma mesa na presença dos meus adversários. Ele ungiu a minha cabeça com óleo e fez o meu cálice transbordar. Esta mesa é baseada no sacrifício de Jesus e no amor
que Deus tem por nós quando enviou o seu Filho na cruz do Calvário. Nós não somos merecedores de coisa alguma, mas Ele nos amou a si mesmo. Só que nós não podemos, esquecer de tudo isso e nos deixar levar pelas circunstâncias, problemas, angústias. Estou vivendo agora uma luta terrível. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo persegue e sempre perseguiu todo aquele que quer viver piedosamente. O mundo sempre perseguiu todos aqueles que querem viver para Deus, que querem ter uma vida de comunhão com Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Às vezes você tenta se aproximar de algumas pessoas para oferecer até a sua amizade, você percebe que você não consegue, porque essas pessoas são inimigas de Deus, e você não consegue ter aliança, a não ser, a mínima, às vezes indispensável para manter-se no ambiente de trabalho. Mas você percebe que você está no mundo, mas você não é desse mundo, porque a mão de Deus já te resgatou e você é do Senhor Jesus de forma irrevogável na sua vida. Mas às vezes a gente fica triste, a gente fica abatido. Às vezes a gente diz: Senhor, não quero mais viver, faz o que Elias fez, toma a minha vida, não quero mais viver, não sou melhor do que os meus pais. Elias não tinha mais razão para viver nesse mundo, mas no entanto Deus o renovou, Deus o transformou e disse: não, meu filho, come e bebe, porque o caminho ainda te será sobremodo longo. Você tem muita coisa para fazer em meu nome ainda, assim como eu creio que você tem muito a realizar com Deus na sua vida, na vida da sua família, de pessoas a quem o Senhor vai te usar para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu quero nessa noite orar por irmãos que estão enfrentando grande luta e que às vezes você se sente fraco. Às vezes você diz: Senhor, eu não sei até quando eu vou, até onde eu vou. E você olha para o lado e vê tantos cristãos ficando pelo meio do caminho, se afastando de Deus, da casa de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, com a igreja. E você diz: será que eu vou suportar? Será que eu não vou virar estatística dos afastados? Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você, como disse o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo disse: haja o que houver, seja luta, perseguição, perigo, espada, fome, nudez. E ele fez uma relação de coisas: nada nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.